Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros habitantes da América. É o tema do capítulo 4 do livro didático de vocês. Então, a gente vai entender como o homem que surgiu aqui na África conseguiu sair da África e chegar até o continente americano. Para tanto, primeiro eu vou apresentar para vocês o mapa dos continentes do planeta Terra. O objetivo é que vocês se localizem geograficamente dentro do mapa e entendam as dificuldades da saída do homem da África para a América. Então, aqui estamos nós com o mapa dos continentes do planeta Terra. Nós temos o continente americano, temos o continente europeu, Ásia, África, Oceania e Antártica. Conforme eu já havia dito, o homem ele surge no continente africano. Então, nesse continente aqui. Desse continente aqui, ele vai povoar os demais continentes. Então, ele não ficou no continente africano, graças a Deus, né? Por isso, hoje nós habitamos a América. Então, ele veio para o continente europeu, depois para o continente asiático, depois ele veio para o continente americano, que é esse continente aqui. Agora, para ele chegar até aqui, ele tinha vários obstáculos. Olha só, entre a África e a América, nós temos o Oceano Atlântico. Entre a Ásia e a América, nós temos o Oceano Pacífico. Então, para começar, naquele tempo, ele teria que cruzar muitos oceanos e mares, né, para chegar até o continente americano. Então, professora, como que o homem fez para sair da África e chegar até a América? Na verdade, existem hipóteses falando sobre esse percurso, mas ninguém pode provar nada. São essas hipóteses que a gente vai ver na aula de hoje. Então, aqui estamos nós, no livro de vocês, página 52. Primeiros habitantes da América, e o autor do livro abre o tema com uma imagem de uma cena de um filme. O filme é A Era do Gelo. Os personagens que aparecem nessa cena aqui são o bicho preguiça, o mamute e o tigre, aqui no fundo, ok? Por que ele faz menção ao filme Era do Gelo para explicar os primeiros habitantes do continente americano? Quem já assistiu esse filme lembra que haviam personagens engraçados que faziam a gente rir muito. Entre esses personagens, a gente tem esse bicho preguiça aqui, ó. Esse bicho preguiça realmente existiu e ele localizava-se no continente americano, mais precisamente na região sul do Brasil. Então, existe um museu aqui no sul do Brasil que tem, inclusive, o fóssil de um bicho preguiça gigante. O nome desse bicho preguiça é Megatério, né? E o fóssil do bicho preguiça está no Museu Lanceiros do Sul. Então, vamos ver onde fica esse museu e a história dele. Então, gente, eu achei aqui na internet para mostrar para vocês o Museu de Caçapava do Sul. Então, a notícia chama atenção, né? Museu de Caçapava do Sul tem fósseis de preguiça gigante. O animal é semelhante ao retratado no filme Era do Gelo. Então, vamos ler a reportagem aqui. Aqui são, tá vendo? Os fósseis do bicho preguiça. Osso de animal achados na década de 1980 em Caçapava do Sul. Quem já assistiu às animações deve lembrar que entre os personagens havia uma preguiça bem atrapalhada e que vivia aprontando arte. O Cid é a representação de uma preguiça gigante, um animal pré-histórico que realmente existiu. A espécie viveu na região sul até a sua extinção, há 10 mil anos atrás. Ao contrário do que mostra o desenho, a preguiça gigante era um animal imenso, semelhante a um elefante, com o nome científico Megatério americano. O animal chegava a 6 metros de altura e atingia 5 toneladas, o que equivale ao peso de 5 automóveis. Então, se a animação tivesse sido fiel, o personagem teria tamanho igual ao do mamute, do Mene. Então, não daria certo, o desenho ficaria estranho. Então, por questões de ser uma animação, eles adaptaram o tamanho da preguiça.
Quem ficou curioso com os antigos moradores da região pode conhecer um pouco mais da história. Existe uma exposição chamada Megatherium, a preguiça gigante, no Museu Lanceiros do Sul. A mostra revela fósseis de um animal encontrado em Caçapava do Sul, na década de 1980, por pesquisadores de paleontologia. Segundo eles, a espécie vivia em paleotocas por ela escavadas e encontradas em todo o estado. A preguiça caçapavana foi encontrada no antigo arroio do Passo do Pessegueiro, que hoje leva o nome de Passo do Megatério. O achado coube a pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul. A instituição da capital ficou com parte do crânio do fóssil. E aqui nós temos uma reprodução, uma ilustração que mostra como a preguiça seria em tamanho real, né? Ela chegaria a 6 metros de altura e 5 toneladas. Então, essa aqui seria a preguiça lá do filme A Era do Gelo. Muito legal, né? A gente saber que o filme foi feito, né, uma produção fora do Brasil e que retrata um animal onde o fóssil foi encontrado aqui no sul do nosso país. Então, assim, por isso que o autor abre o capítulo com uma cena do filme A Era do Gelo. Então, da África para os outros continentes. A maioria dos estudiosos concorda que o local de origem do ser humano é a África. O que eles se baseiam para poder falar sobre isso? Em descobertas, como a dos cientistas estadunidenses Donald Johnson e Tom Goi. Em 1974, eles descobriram um dos mais antigos esqueletos já conhecidos no planeta Terra. Era o fóssil de um indivíduo do sexo feminino. Ele tinha cerca de 3,2 milhões de anos. Então, como que eles sabiam que esse fóssil era o fóssil de sexo feminino? Eu expliquei isso para vocês na última aula. Então, agora eu quero que vocês me respondam. Eu não vou responder aqui, mas vocês têm que saber. Por que será que a hora que descobriram o fóssil, sabia que era de uma mulher e não de um homem? Para comemorar a descoberta, houve uma festa no acampamento da expedição. Uma das músicas mais tocadas na noite foi Lucy and the Sky with Diamond, do grupo musical The Beatles. Por isso que os cientistas decidiram batizar o esqueleto com o nome de Lucy, em homenagem à música e ao grupo Beatles. Eu pergunto os pais de vocês em casa que todo mundo conhece. A partir da África, os primeiros humanos espalharam-se pela Europa, Ásia e finalmente chegaram à América, num processo de milhares de anos de duração. Mas saber como ocorreu o povoamento da América continua sendo um dos maiores desafios da arqueologia. Então, nós vamos ver agora as duas hipóteses principais para explicar como que o homem sai da África e chega ao continente americano. Primeira hipótese, a número 1. Eles chegaram à América por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria e na Rússia e o Alasca, nos Estados Unidos. Então, gente, olha só. Aqui nós temos a Rússia, aqui nós temos o Alasca. Entre a Rússia e o Alasca, existe um ponto mais estreito, chamado Mar de Bering. Essa caneta minha não está funcionando muito bem. Vou tentar mostrar para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir. Tá bom? Então, aqui, ó. Aqui nós temos o Mar de Bering. Tá vendo? O que aconteceu? Teve um período que esse estreito aqui, ele ficou congelado. Aí o homem aproveitou, saiu do continente africano, foi para a Europa. Da Europa ele veio para a Ásia, veio caminhando, passou por esse mar congelado e chegou no Alasca. Do Alasca, ele desce todo o continente americano. Essa é a primeira teoria que existe. Então, o que eu mostrei para vocês no outro mapa é esse caminho aqui. Ó. Aqui está o Estreito de Bering, aqui está o Alasca. O Alasca está no continente americano, a Sibéria está no continente asiático. Ele sai da África, vem caminhando, entra no continente asiático, passa por aqui e desce até a América do Sul. Essa travessia teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, levando à formação de um caminho de terra e gelo, que ligava a América à Ásia pelo norte. Então, hipótese número 1. Agora vamos à hipótese número 2.
chegaram à América por mar. Então, olha aqui. Vindos da Oceania. Então, eles teriam saído da África, veio para a Ásia, da Ásia eles vieram de ilha em ilha e chegaram na Oceania. Da Oceania, eles vieram pelo Oceano Pacífico até chegar na América do Sul. Beleza. Depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha, em pequenas embarcações, eles desembarcaram nas costas do continente americano. Uma outra possibilidade ainda é de que parte deles veio a pé, aqui por cima, pelo Estreito de Bering, e outra parte veio navegando pelo Oceano Pacífico. Então, essa terceira teoria chama teoria do multipovoamento. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, animado, muito legal, para vocês entenderem as três teorias. Então, vocês vão assistir esse vídeo para vocês entenderem melhor tudo que eu falei para vocês agora, ok? Como o homem chegou à América? Até a década de 60, havia uma resposta cabal para isso. Cientistas e historiadores não titubeavam e respondiam. O homem chegou à América pelo Estreito de Bering, num período de glaciação em que o gelo se concentrava nas geleiras e o nível dos oceanos baixava, sendo possível atravessar os 85 quilômetros andando. Corroborava essa teoria os indícios arqueológicos encontrados, primeiro na América do Norte, depois na América Central e por fim na América do Sul. Ou seja, tudo levava a crer que os homens, e também as mulheres e crianças, passaram da Sibéria ao Alasca e foram descendo o continente americano. Mas descobertas arqueológicas surgidas a partir de 1970 provaram que os hominídeos da América do Sul eram tão ou mais velhos que os hominídeos da América do Norte. Isso colocou em xeque a teoria do Estreito de Bering. E pense comigo, se o Alasca e a Sibéria já são gelados hoje, imagina numa era de glaciação. Por isso, fala-se hoje em multipovoamento. Alguns grupos podem ter chegado à América vindo da região da Polinésia pelo mar em pequenas embarcações, mais ou menos ao mesmo tempo em que alguns grupos fizeram a passagem pelo Estreito de Bering. Uma corrente de cientistas defende que era mais fácil construir pequenas jangadas do que enfrentar a friaca de Bering daquele tempo. Cientistas dependem de evidências para comprovar suas teorias e ainda faltam provas mais contundentes. No entanto, uma outra teoria já está descartada nesse momento, a da deriva continental. Segundo essa teoria, por volta de 200 milhões de anos atrás, todos os continentes hoje separados eram um só, a Pangeia. A partir dessa separação, que damos o nome de deriva continental, os grupos humanos teriam se dispersado. Essa teoria não é aceita pelo fator temporal. A deriva continental ocorreu muito, mas muito tempo antes dos primeiros hominídeos existirem. Por hoje é só. Se curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até mais! Então, depois de vocês assistirem esse vídeo, vocês agora vão fazer as atividades da aula de hoje, ok? Então, eu vou passar as atividades aqui na tela para vocês e vocês vão fazer no caderno de história. Vamos lá. Então, gente, as atividades da aula de hoje são essas aqui. Essas atividades para fixar o conteúdo, por isso que chama atividade de fixação. O que vocês vão fazer? Não precisa copiar no caderno. Quem quiser copiar vai ser ótimo. Quanto mais eu copio, quanto mais eu escrevo, mais eu aprendo. Quando eu tenho que copiar, eu tenho que fixar na minha memória aquela palavra copiada. Então, a chance de eu errar futuramente é muito pequena. Então, se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade. Não é tanto exercício assim, né? E a aula também hoje foi bem curtinha. Então, vamos lá. Atividade número 1. Quais são os continentes do planeta Terra? Lembrando que para todas as atividades vocês vão voltar no vídeo. Número 2. Segundo estudiosos, o homem surgiu na África. Eu estou afirmando. Em que fatores eles se basearam para fazer tal afirmação? Quer saber em que eles se basearam para falar que ele surgiu na África e não na Europa, por exemplo? Qual é a relação entre os Beatles, que é aquela banda de música, e o primeiro esqueleto encontrado na África? Então, o que tem a ver a banda com o esqueleto? Complete os espaços em branco.
Até a década de 1960, acredita-se que o homem chegou à América pelo... A teoria da chegada do homem à América pelo Estreito de Bering era comprovada por indícios, aí vem um espaço em branco, encontrados primeiro na América do, depois na América Central e por fim na América do... Vocês vão completar para mim. Em 1970, provou-se que os hominídeos da América do Sul eram mais o que os hominídeos da América do Norte. Explique a teoria do multipovoamento. E número 6. Qual teoria foi descartada a respeito da chegada do homem à América? Por quê? Bom trabalho para vocês. Estou morrendo de saudades. Aguardo a foto das atividades até 4h30. Fiquem com Deus. Abraços.